Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos em casal hoje de novo aqui para falar um pouquinho para vocês sobre documentação. Antes de você começar a assistir o vídeo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora e ative as notificações para você receber os vídeos primeiro quando eles forem pro ar. E já deixa o seu like, que é importante também para o nosso trabalho, valoriza o trabalho que a gente tem de trazer conteúdo aqui para vocês, tá bom? Vamos falar sobre documentos para vir para Portugal, mas é bem importante lembrar aqui e presta atenção nesse primeiro recado. Esse canal aqui não é um canal que te ensina a vir morar para Portugal, não foi feito com esse objetivo. Nosso objetivo aqui é exclusivamente compartilhar tudo aquilo que a gente vive, os nossos conhecimentos, como uma forma de ajudar as outras pessoas que vivem a mesma realidade. Então, o vídeo de hoje é sobre os documentos que nós precisamos para o nosso caso, para a nossa situação. Então, se você tiver com a situação muito parecida, você vai usar esse vídeo para te ajudar como informação. Mas a gente não vai trazer aqui todos os tipos de vistos, por exemplo, porque a gente não tem conhecimento, a gente não precisou, não usou os outros vistos e não é o objetivo desse canal. Então nós vamos falar exclusivamente sobre o nosso tipo de visto e os documentos que nós precisamos para ficar regularizados aqui em Portugal. Vamos começar o vídeo falando então do tipo do visto. Se você ainda não viu o motivo de a gente ter vindo para Portugal, clica aqui para assistir a nossa história. A gente veio porque o André teve uma proposta de trabalho aqui e o visto que ele precisou tirar foi o D3, que é um visto de residência para exercício de atividade altamente qualificada exercida por trabalhador subordinado. E é um visto muito comum na área de TI, na área de tecnologia, que é onde o André trabalha, né? Sim. E aí a gente vai falar para vocês quais os documentos ele precisou para tirar esse visto. Então diz aí pra gente quais os documentos que pediram para ti na hora de tirar o visto lá. Certo. Eu recebi uma lista de documentos, né, que a VFS solicita. A VFS é o escritório responsável pela solicitação do visto, né, junto com o consulado, não só de Portugal, mas de diversos países. E a lista começava com o item número 1, é o formulário devidamente preenchido. É um formulário que eles mandam o link para tu baixar, preencher e levar junto. Que é basicamente teus dados pessoais, qual país que tu vai chegar primeiro no espaço Schengen, que é da Europa. Tem também os dados da empresa ou do hotel que tu vai ficar, né? Porque caso eles precisem de alguma informação, eles vão ligar para essa pessoa para saber se está tudo certo, se é isso mesmo que eles, né, essa pessoa que eles estão esperando. O item número 2 é 2 fotografias 3,5 por 4,5. Não é a fotografia 3x4 da carteira de identidade que a gente está acostumado, é um tamanho mais específico, assim. O número 3 é um passaporte válido. É importante que ele seja não só válido no dia ali, mas tem uma validade um pouquinho maior, porque o processo para tirar o visto demora entre 2 a 4 meses. Então é importante que ele tenha esse período a mais, né? Porque quando eles vão validar os teus documentos, ele tem que estar válido nesse momento, né? Uma dica também é que ele seja válido não só pelos 2 ou 4 meses, mas pelo menos pelos 4 meses iniciais que o visto dá direito de ficar no país, né? Para não ter motivo também para eles reclamarem disso. O item número 4 é uma cópia autenticada do passaporte, das folhas de autenticação, e eles pedem também das folhas usadas. O item número 5 é cópia autenticada da carteira de identidade, que é o RG para os brasileiros. Eles pedem uma data de validade acima de 90 dias do término do pedido do visto, então também é importante tu ver se tem esse período de validade ainda no teu RG. O número 6 é declaração de ciência do fato de não dever viajar para Portugal sem o devido visto. Essa é uma declaração que diz que tu tá ciente que tu não pode entrar no país sem ter um visto que te permita, né? Tu não pode, para evitar que a pessoa resolva viajar antes de sair o visto, por exemplo, daí é barrado aqui e diga que não, já solicitei o visto, então eu quero entrar. Tipo, não pode, tu tem que saber, para saber que tu tá ciente que tu tem que esperar o visto chegar, tá tudo certinho para daí tu poder entrar no país, né? O item 7 é a declaração do requerente especificando as atribuições profissionais que possui, o período que pretende permanecer em Portugal e o local de alojamento e referências em Portugal. Isso é uma declaração que tu vai dizer que curso tu fez, onde que tu é formado, em que universidade, a tua experiência de trabalho, a tua especialidade, quantos anos, né, tu
trabalha com isso, o tempo que tu vai ficar em Portugal, né, se teu trabalho tem período ou se é indeterminado. Tem que falar também nessa carta, nessa declaração, o que tu vai contribuir para a empresa, né, onde que tu vai ajudar a empresa a se desenvolver. Enfim, fazer uma propaganda de ti ali, dizer, né, que tu vai ser realmente importante, que tu é um bom profissional e que vai ser importante para a empresa te ter trabalhando lá em Portugal, né? Isso a empresa te ajudou a fazer, provavelmente? Sim, eles dão um modelo mais ou menos básico, assim, né? Daí tu preenche com os teus dados. Enfim, a empresa me ajudou, eu passei para eles solicitaram umas alterações ali. É legal pedir ajuda para a empresa, porque se ela está te contratando, ela sabe exatamente qual é a dor dela para contratar o profissional para ajudar, né? O 8º item da lista é comprovante de residência dos 3 últimos meses. Esse é o comprovante padrão, pode ser água, luz, telefone. O número 9 é certificado de registro criminal brasileiro. É um certificado que tu tira no próprio site da Receita Federal, tu só imprime, mas ele manda apostilar, então tu tem esse custo da apostila. O item número 10 é requerimento para consulta do registro criminal português pelo CEF. Esse é um requerimento que permite o CEF, o Serviço de Estrangeiros aqui de Portugal, que eles possam consultar o teu registro criminal. Item número 11 é a reserva de voo, de ida e volta, tem que ter, apesar de que, né, mesmo que o teu contrato de trabalho seja por tempo determinado, ele tem que ter o voo de volta de 4 meses, né? Que o visto inicial, a requisição, ele vale por 4 meses. Daí é aqui que tu vai fazer a solicitação para 1 ano ou 2. Então tu tem que ter o voo de volta. O item número 12 é comprovativo de alojamento em Portugal. Tem que ter o hotel, o Airbnb, já para o prazo que tu vai ficar. E se você, por acaso, já conhece alguém em Portugal e não vai ter esse custo, de repente, vai ficar na casa de um amigo ou de um parente, sei lá, essa pessoa precisa fazer a carta convite e te enviar para você ter esse documento. De alguma forma ou de outra, você precisa comprovar que você vai ter onde ficar aqui, né? Seja o comprovante de alojamento, que é o comprovante pago, né, do hotel ou do Airbnb, enfim, ou uma carta convite da pessoa onde você vai ficar hospedado. Item número 13, seguro de viagem válido ou seguro internacional de saúde. Aqui pode ser o PB4, né, que foi o nosso caso, a gente foi até Florianópolis para fazer. Se eu não me engano agora já é possível fazer pela internet, mas quando a gente fez não podia, então tinha que ir até o Ministério da Saúde. Então a gente foi o de Florianópolis, que era a capital que é a capital do nosso estado, né? E o PB4 tiramos os 3, né? Eu, o André e o Bernardo, cada um tem o seu. O PB4 é um acordo entre Brasil e Portugal que permite as consultas de emergência e urgência caso você precise, né? Não é assim para consulta médica, ele vale para consultas de emergência, da entrada num hospital, por exemplo, antes, se você ainda não tiver um plano de saúde, enfim, né? Exatamente. O item número 14 é comprovativo de existência de meios de subsistência no Brasil, que é os 3 últimos recibos de vencimento, que seria as folhas de pagamento, né? O olerite, os 3 últimos do teu emprego atual no Brasil. O número 15 é o comprovativo de existência de meios de subsistência em Portugal. No caso, a empresa tem que te enviar o contrato de trabalho com todos os dados, quando tu vai receber, e esse documento precisa apresentar o original. O número 16 é o currículo atualizado. O número 17, diploma devidamente legalizado mediante apostila, né? No meu caso foi o da universidade, tive que apostilar também. Esse apostilar, que a gente chama, é um processo de cartório. Você leva o documento no cartório da sua cidade e diz que você precisa apostilar aquele documento, eles te orientam lá. E existe um custo para isso, né? Cada apostila, cada documento apostilado, tu tem que pagar por isso. Eles chamam de apostila de AIA, se não me engano, assim pronuncia, que é, na verdade, um comprovante que aquele documento é válido, é um comprovante mundial, né? Que daí torna o documento válido em qualquer lugar do mundo, né? Tipo o diploma. Não que o teu curso vai ser válido no país, mas que aquele diploma é um documento original. Né? Isso mesmo. Até porque existem regras, por exemplo, pessoas de outras áreas, né, sei lá, direito, que é advogado, ou da área médica mesmo de saúde, precisa ter que eles chamam de validação de diploma. Tu não chega aqui e começa a trabalhar na tua área porque existem diferenças, né, dentro dessas áreas. Então precisa passar por um outro processo, é um pouquinho diferente. Não quer dizer que você vai apostilar o seu diploma, vai chegar em Portugal e vai trabalhar. Depende muito da área que você atua. Então esses foram os documentos pessoais que eu precisei apresentar, e também tem alguns documentos que a empresa precisa enviar para mim para eu apresentar no dia
dia lá da solicitação do visto, né? São 4 documentos. O primeiro é um termo de responsabilidade, né? Dizendo que a empresa se responsabiliza por aquele profissional. O item número 2 é o contrato de promessa de trabalho, também tem que ser original, a empresa vai enviar com todos os dados do teu contrato de trabalho. O item número 3 é declaração da empresa a explicar a razão pela qual está a contratar um colaborador estrangeiro e não um colaborador português. A empresa ela precisa explicar, né, por que está contratando um brasileiro ou qualquer outro estrangeiro e não um trabalhador aqui do país de Portugal, né? Daí lá vai estar escrito que a empresa procurou em todo o território nacional, não encontrou com as especificações que ela precisava e por isso está contratando a pessoa que está solicitando o visto, né? De fora do país. E por último, o item número 4 é a carta convite da empresa com a descrição do trabalho do colaborador. É uma carta dizendo qual que vai ser a função do profissional na empresa, basicamente. E aí no nosso caso é assim, né? Como é que eu e o Bernardo estamos em Portugal também, se só o André tem o visto de trabalho, né? Nós somos casados no civil. Eu não sei dizer se união estável, enfim, é válido também para esse tipo de situação, teria que consultar um especialista na área. Mas somos casados no civil, lá no Brasil, então eu e o Bernardo a gente veio com o André e a gente vai fazer o pedido de reagrupamento familiar aqui em Portugal. Já estamos tentando agendar isso há bastante tempo, só que teve todo esse negócio de pandemia, de isolamento, de quarentena, e o CEF, que é o responsável por esse processo, parou de funcionar, né? Eles ficaram sem trabalhar, sem funcionar, enfim, voltaram agora. É até possível fazer online, mas a gente acho que tem tanto processo, tanta gente tentando, que a gente ainda não conseguiu encaixar o nosso agendamento de reagrupamento familiar aqui. Mas eu também só posso pedir esse reagrupamento familiar depois que o André conseguiu o título de residência. Ele faz primeiro o processo de residência e aí eu e o Bernardo entramos com o processo de reagrupamento familiar. Mas a gente vai falar para vocês também os documentos que a gente precisa ter em mãos para passar na imigração quando a gente chega aqui em Portugal. Então, passaporte, né? Não precisamos falar, porque precisa de passaporte para viajar para qualquer lugar do mundo, passaporte válido. E aí, quando você tem criança, é importante lembrar que os adultos têm 10 anos de validade, passaporte brasileiro, mas criança até 5 anos, até 18 anos na verdade, existem alguns períodos diferentes. Por exemplo, até 1 ano de idade, ele vale para 1 ano, 2 anos vale para 2 anos, 3 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e de 5 anos até 18 anos, o passaporte tem validade de 5 anos. Então é importante ficar ligado nisso, porque o seu pequeno tem um passaporte com validade menor, período menor do que você adulto. As passagens de ida e volta, apesar de que eles não cobraram a nossa passagem de volta quando a gente passou na imigração, mas nós tínhamos elas porque a gente não queria arriscar, né, gente? Eu acho que não existe dar jeitinho nesse tipo de processo, sabe? Porque você tá investindo tempo e dinheiro para chegar ali e ser mandado de volta para casa. Então não deem jeitinhos, façam o processo correto. Compramos a passagem de volta para os 3, né? Porque a gente tinha medo que eles fossem pedir. Não pediram, mas é sorte, eu acho, sabe? Porque eles devem pedir com muita frequência. Depois a gente cancelou as nossas passagens de volta, até acabamos cancelando agora. O visto, né? Porque daí o André já tinha o visto, já tinha o documento, né, do visto, então eles pediram isso e eles perguntam mesmo para que veio, como veio, qual é o visto, sabe? Acho que perguntaram até a empresa, né? Sim. Se que ia trabalhar, eles fizeram essas perguntas na hora da imigração. O seguro-saúde, no nosso caso, a gente valeu o PB4, mas eu vi dizer que quando tu entra como turista, tu precisa ter um seguro-saúde num valor, contratar um seguro-saúde de viagem para um determinado valor, não sei se era 30 mil reais, enfim, tem que dar uma pesquisada nisso, mas se você vem como turista, o PB4 não vale, tá? Ele vale só para esses casos que a pessoa já entra com visto de trabalho ou outros vistos, enfim. O comprovante de alojamento, né, já era um documento que a gente já tinha que ter para a solicitação do visto, mas a gente tinha também ele na hora da imigração, de passar na imigração. Eu e o Bernardo entramos como turista, tá? Então a gente seguiu algumas regras de quando você entra como turista, tá? Apesar de que o André tinha o visto, nós estávamos acompanhando, eles entendem que é família, que vai haver todo o processo depois, mas seguimos as regras de turista. Então a gente tinha o comprovante de subsistência, que é, para entrar em Portugal, você precisa ter 75 euros e você precisa comprovar que você tem 40 euros para ficar a quantidade de dias que você for ficar. Se você vier uma viagem de turismo mesmo, vai ficar, sei lá, 20 dias, você faz a conta aí de 40 euros por dia, porque você precisa comprovar que você tem como se manter no período que você
for ficar aqui. Então nós tínhamos também esse dinheiro guardado em mãos, né, para poder comprovar que nós ficaríamos aqui os 3 meses no mínimo, né, que era o tempo aí, que é o tempo do processo e tal, tudo acontecer. Antes de passar na imigração, eu fiquei com bastante medo, assim, né, de sei lá, não ser barrado, alguma coisa assim, porque sempre eu assistia muitos vídeos no YouTube, né, para saber como foi o processo de imigração das pessoas, e tinha muitas histórias que na imigração foi barrado por uma coisa muito simples, ou, né, faltou uma coisinha ou outra ali, então eu queria garantir que não ia ter nenhum problema, né, apesar de que a empresa mesmo falou que tendo visto de trabalho é muito difícil, assim, ser barrado, porque teoricamente já teve todo um processo antes, né, de validação, mas mesmo assim, né, eu tava viajando com a Camila e com o Bernardo, eu fiquei com ele, imagina se eu passo, mas eles, né, falam que ela não pode entrar. Eu imprimi, né, a passagem de volta, o comprovante de alojamento. A gente veio com uma pasta com todos os documentos impressos, assim. Eu trouxe, né, o dinheiro físico também para comprovar, peguei o extrato do banco, o limite do cartão de crédito e trouxe a declaração do imposto de renda também para, né, comprovar que, enfim, a gente tinha um apartamento, por exemplo, né, que tinha, porque eles pedem, né, tudo que tiver de bens é bom comprovar porque, né, influencia também. Enfim, trouxe uma pasta bem grossa com bastante coisa, mas surpreendentemente, né, pelo menos no nosso caso, não pediram nada, assim, né, eu cheguei, apresentei o meu visto, ele só perguntou onde que eu ia trabalhar, em qual empresa que era, né, na cidade, em qual cidade, e carimbou os nossos passaportes, assim, não falou nada. Não que isso vai acontecer com você, né, então eu recomendo se prevenir, né, melhor se prevenir do que, né, ter que a família voltar para o Brasil e, enfim, todas as despesas e prejuízos que tu vai tendo. Uma curiosidade que eu lembrei agora também, no Brasil a gente está muito acostumado que quando precisa de um serviço de atendimento e você tem crianças de colo, né, até 2 anos, existem guichês, né, específicos para deficientes ou para crianças de colo ou para idosos. Aqui não tem. Não tá lá desenhado, não tá escrito, não tá nada. Então, a gente entrou numa fila com todo mundo ali na hora da imigração, saímos do voo, entramos na fila. E na metade da fila, alguém foi lá e chamou a gente, né? E pediu pra gente se dirigir até lá na frente para ser atendido primeiro. Então, se você ficar com dúvida, com receio ou com vergonha, se você se encaixa nesse atendimento prioritário, conversa com alguém, ou um segurança, ou um atendente, alguém que estiver por ali, porque eles vão te orientar para você ser atendido lá, tá? Não que eu faça questão de ser atendido, de passar na frente ou de que eu use meu filho para isso, mas existem algumas situações que é bom. Por exemplo, tava demorando bastante, né, porque tinha bastante gente na fila ali que desceu ali do voo com a gente. Até metade da fila o Bernardo tava ok, da metade pra frente ele começou a chorar, começou a ficar irritado. É criança, gente, não tem o que fazer, criança é assim mesmo, quem tem criança sabe exatamente como funciona. Então foi aí até que eles viram, né, e aí chamaram a gente pra gente passar na frente lá. Então fiquem atentos a isso, não esperem que vai ter uma placa lá, atendimento prioritário, tá? Mas a ordem continua valendo, a regra vale igual, então só fiquem atentos a isso. E a fila no dia da nossa chegada estava bem grande, e como a gente tinha o Bernardo, o carrinho, a gente demorou até sair do avião e pegar a fila, então a gente praticamente ficou no final da fila, assim. A gente já tem um tempo de atraso porque tem mais coisa para pegar, né? Não é só subir, pegar sua malinha e descer, tem carrinho, enfim, tem... E não tinha muitos guichês também, né, funcionando no dia. Algumas pessoas passavam muito rápido, apresentavam lá o documento, provavelmente entravam, mas algumas pessoas demoravam, né, porque eles provavelmente pediam documentos, né, teve várias pessoas na nossa frente, inclusive, que foram negadas, que tiveram que voltar, daí eu não sei o que fizeram, se tiveram que voltar para o Brasil, ou tiveram que, né, pedir algum documento, mas enfim, né, isso tudo demora, né, acaba atrasando o andamento da fila, então é importante, né, tu ver se tem a fila prioritária ali, conversar com o profissional que esteja ali na hora, ou sair do voo rapidinho para tentar pegar a fila rapidinho ali e pegar na frente. Porque é difícil, né? A gente tava aí de um voo de 11 horas praticamente, com uma criança de 1 ano e meio. Não pode chegar pra criança e dizer, ei, fica calma aí, ela não tem o mesmo discernimento de um adulto. Então, se você precisar de atendimento prioritário, não é só criança, né? Existem outras regras. Fiquem atentos a isso, tá? Procurem um profissional ali na área, no aeroporto mesmo, para orientar. É legal falar da imigração na parte dos eletrônicos que a gente passou ali. Na verdade, isso é depois da imigração, né? No segundo passo. Que eu trouxe na mochila, nas costas, um computador, um videogame e também os celulares no bolso, né? Então, eu sabia que um amigo meu que veio para Portugal há uns meses atrás, ele teve que pagar uma taxa por causa do computador. Então, no nosso caso, ele pediu para ver o computador e o videogame, né? Ele abriu, olhou,
não sei se viu o desgaste do computador, mas ele perguntou o ano, né? Ele perguntou o ano, daí, né, só respondi, ele viu ali o computador e liberou, né? Não sei se... Fez uma piadinha, brincou com o videogame ali. Ele perguntou se o videogame era pra mim ou pro meu filho, né? Só que nós viemos de mudança, a gente trouxe, né, esses eletrônicos que a gente falou, e de resto eram 6 malas de roupa, basicamente. A gente trouxe alguns objetos pessoais, assim, sei lá, livro de fotografia, essas coisas assim, nada de eletrônico. Mas a gente tinha um casal no voo, que inclusive estava atrás de nós, que veio de mudança de caixas. Então eles, sei lá, devem ter trazido muito mais coisa além de roupa. E tudo em caixas de papelão, assim, grandes. E eles estavam... Porque tem duas portas depois que você passa na imigração para sair do aeroporto, né? E para passar por essa vistoria. E eles fizeram eles abrirem todas as caixas. Então, assim, depende muito da situação, de como você traz as suas mudanças, né? E o que você vai trazer. Claro que se você trazer muitos eletrônicos, provavelmente eles vão ficar um pouco mais desconfiados. E quando eu digo eles, não é nenhuma questão de Portugal, gente. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, tá? É a Receita Federal, entendeu? De outros países. Né, você precisa comprovar ali as coisas que você tá levando para lá e para cá, então fiquem atentos a isso. A gente fala isso porque você precisa estar atento que talvez seja um custo que você vai ter, se tiver que pagar ali uma taxa, enfim, né, fazer a declaração daquele item, para não ser pego de surpresa e não sair brigando com todo mundo, entendeu? Pode acontecer, então venha preparado para isso. A gente vai falar aqui de um item que eu acho bem importante, porque para quem tem crianças pequenas, né, vão mudar de país com criança pequena. Nós nos preparamos um pouquinho já também com antecedência, conversamos muito com a nossa pediatra ainda no Brasil, ela acompanhou o nosso caso, né? A nossa pediatra no Brasil nos orientou com as vacinas que são obrigatórias na Europa e que não são obrigatórias no Brasil, por exemplo, né? Pra gente já adiantar esse processo. Então nós fizemos as vacinas, né, do Bernardo lá. No particular, nós pagamos, porque os brasileiros sabem, a gente tem um calendário de vacinas no SUS, né, que é gratuito, e tem outras vacinas que a gente pode complementar com a criança, mas daí é na rede particular. Então nós fizemos essas vacinas, pagamos por elas. Se preparem com isso aí, sabe? Pesquisem a respeito pro lugar que vocês vão, país que vocês vão, porque é toda uma preparação. Além disso, a gente trouxe o histórico médico do Bernardo, nós imprimimos. Nós tínhamos plano de saúde no Brasil, então eu entrei no site do nosso plano de saúde e peguei o histórico dele, de todos os exames que ele já fez. O Bernardo chegou a ficar internado, né, uns 2 dias, então até essa internação tava lá o histórico todo. Então se você tiver como pegar o histórico médico do seu filho, imprimir, e se for para outro país que não fala português, é bom fazer esses documentos todos traduzidos, tá? Na língua ou no inglês, enfim. Trouxe também a caderneta de saúde, que toda criança, todos nós temos no Brasil, quando a gente nasce, a gente já ganha a nossa caderneta de saúde, e eu trouxe a do Bernardo também. Mas a gente só vai saber se tudo isso ajuda ou não quando a gente passar por uma primeira consulta com o pediatra aqui. Eu e o Bernardo, nós vamos entrar no plano de saúde que a empresa do André oferece, nós vamos pagar ali um valorzinho pra gente. Não passamos ainda por uma consulta com o pediatra aqui em Portugal, até quando isso acontecer a gente vai gravar um vídeo falando da nossa experiência, mas a gente quis se adiantar, né, com algumas coisas, que eram as vacinas, ficar de olho nas vacinas, fazer elas antes se possível, e trazer os documentos de saúde dele pra cá também, para que o próximo médico aqui tenha esse histórico, né? É importante que o médico também conheça, ele vai conhecer a criança agora já com um pouco de vida, então ele precisa ter um histórico, saber do que a criança já passou. E mais um item que nós fizemos e nos preocupamos em fazer é procuração. Eu fiz uma procuração em nome da minha mãe, dando direitos a ela, para que se precisar qualquer coisa no Brasil lá e eu não estou lá, ela pode fazer por mim. E o André deixou uma procuração com o pai dele também. E foi usada, por exemplo, nós não vendemos o nosso carro ainda no Brasil, né? A gente conseguiu vender o carro só agora e o meu sogro fez todo... A gente ia precisar do carro, né, até o último dia, né? Então eu decidi vender só depois da mudança. Então, como eu não ia estar lá para fazer assinatura, então eu deixei uma procuração com o nome do meu pai, né? É importante que seja uma procuração pública e que conste todos os itens que tu tem ainda no Brasil que tu acha que tu vai precisar, né?
é bom não fazer uma genérica, por exemplo. Então, lá na procuração estava escrito certinho o carro, o modelo, o Renavan, enfim, tudo certinho. Se tem um apartamento também é bom especificar o registro do imóvel, tudo, para, né, não ter nenhum problema de ter que voltar para o Brasil ou, enfim, ficar enviando documento de cá para lá para assinar. É importante ter essa procuração. No cartório eles te orientam também, tá? Na quantidade de tempo que é válido, se você vai fazer uma procuração válida por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos, se ela é pública, daí esse negócio for específico para venda de carro, colocar todos os dados, entendeu? Tem algumas coisas lá. Por exemplo, a minha mãe provavelmente vai usar a procuração dela para trazer as nossas gatas do Brasil para cá, né? Porque a gente colocou o chip nas gatas e só que esse chip tá com os meus dados, então só eu posso trazer elas ou alguém com uma procuração minha. Então, se você tem uma pessoa de muita confiança sua, deixe uma procuração com essa pessoa, porque acho que é importante alguém responder por você lá no seu país de origem. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, minimamente, tudo bem, já ficamos felizes. Até o próximo vídeo, um beijo pra vocês, tchau!